Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, faço parte aqui do setor de benefícios e parcerias da Assist e venho apresentar mais uma edição desse benefício que a Assist ela traz não só para os seus associados, mas também quem nos acompanha aqui nas redes sociais. Você que já é associado, você é dependente ou você que ainda não se tornou um associado da Assist, mas é um servidor público e aí está conhecendo a gente ainda. Sejam bem-vindos a mais esse benefício. E hoje, como é a proposta do benefício, nós trazemos sempre uma temática que seja de relevância para a sociedade, seja para os servidores ou também para toda a sociedade em geral. E hoje a gente vai estar falando sobre educação e para isso a gente trouxe um dos nossos parceiros. Para quem também não sabe, o Colégio 01, ele faz parte do nosso time de parceiros e hoje a gente vai estar falando com o professor André Biondi sobre a questão da motivação ao aprendizado, como a aprendizagem ela pode se tornar significativa, como a gente pode trazer ali a motivação aí para que a gente tenha aí esse desenvolvimento em aprender de uma melhor forma possível, tanto no âmbito escolar, como isso aí também pode ser aplicado ali para o âmbito familiar também. E aí, sem mais delongas, vou convidá-lo aqui para participar aqui dessa live conosco. Boa noite, professor Biondi. Fala, Felipe, tudo bom, meu querido? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seja bem-vindo, professor. Esteja fazendo parte aí do nosso time de parceiros. Hoje a gente vai estar tratando aí, como já apresentei, sobre educação e nada melhor do que um profissional diretamente da área, tão qualificado como o senhor. E aí eu peço só para quem tiver alguma dúvida, ou então ver que a conexão ela pode estar oscilando, peço para que deixar aqui no comentário que a gente tenta resolver qualquer problema técnico. Antes de mais nada, professor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho também, se desejar também falar um pouco da nossa parceria com o Colégio 01, fique à vontade. Bom, primeiramente queria estar agradecendo a Assist, a você, Felipe, que está conduzindo essa live, pelo convite, tá? Que muito me agrada, que é um convite ligado ao tema a motivação para aprender. Então, não existe escola, né, não existe princípio educativo, processo educacional, sem a motivação para aprender, sem o querer aprender. Então, eu digo que esse tema é um tema que, se eu fosse linkar o corpo, é como se fosse o coração da educação. É a motivação para aprender. E é um desafio diário. Então, eu sou o professor André Biondi, mais conhecido como Biondi. Trabalho há mais de 25 anos na área de educação. Fui ex-aluno de escola militar, fui professor, coordenador, e hoje dirijo um grande grupo, né, que é o Grupo Transforma, na área de ensino, os colégios 01 e ZH+. Então, é um tema que eu vou conseguir trazer aqui para vocês, pretendo, com bastante vivência, com bastante clareza, para poder facilitar aí quem estiver acompanhando essa live. Maravilha. Então, professor, e aí já vou entrar aí já na área com relação aí ao âmbito escolar. De que maneira você acha que pode motivar ou até mesmo inibir a motivação dos alunos dentro do âmbito escolar? O que o âmbito escolar tem a oferecer no sentido de motivar ou desmotivar quem está ali inserido nele, os alunos, seja estudantes? O ambiente, eu digo que é uma das primeiras referências nesse ponto aí que você tratou, né, da motivação. Porque imagina, você entra num ambiente onde esse ambiente ele é um ambiente organizado, ele é um ambiente onde ele é vivo, ele é um ambiente onde tem relações saudáveis. O que você espera de um ambiente desse? Você é incorporado a ele de uma maneira totalmente diferente do que se a gente pensasse o contrário. Imagina você ingressando num espaço desorganizado, num espaço que não é vivo, num espaço onde as relações são conflituosas, onde as conquistas não são valorizadas
Então, esse é um dos primeiros pilares, né? Quando a gente fala de ambientação, criar, né, o ambiente propício para o aprender, para a aprendizagem. E dentro desse processo de ambientação, ele inicia quando? Na primeira infância. A escola, quando a gente fala do ambiente escolar, é na primeira infância. E dificilmente você vê uma criança indo para a escola triste, né? Ou chegando da escola triste. Então, por quê? Porque ali, na primeira infância, existe todo um cuidado, toda uma ambientação para criar um ambiente favorável para a criança. E, infelizmente, em alguns cenários, isso vai se perdendo com o tempo, e aí, junto com essa desorganização do ambiente escolar, aí também vai caindo a desmotivação. E aí, qual é o grande segredo? É descobrir quais são os elementos para criar esse processo de aprendizagem e motivação novamente. Sim, eu foquei bastante no que você falou, no sentido de as crianças, quando elas vão para a escola, voltam, geralmente elas vão felizes e é justamente na parte mais ali da infância que a gente tem ali uma atenção no sentido de, pô, bom, meu filho está voltando um pouco triste no colégio, chateado, sem querer voltar para o colégio, já bate uma preocupação nos pais, é verdade. Sim. Tem bastante disso. E eu acho que justamente vai evoluindo, no mínimo também no meu caso. Eu confesso que houve um momento ali na minha vida, ali, adolescência, que eu já não quero mais ir para o colégio, não quero, tá chato isso. Mas entendo então que seja algo que é normal, digamos assim. É isso que você falou mesmo. Ele não tem que ser normal, né? Só que isso é um jogo que tem vários personagens. Então, na verdade, como que é o envolvimento de um professor na educação infantil? Como que é nos anos iniciais? Como que é nos anos finais? Como que é no ensino médio? Como que está o aluno nesse período? Como que está a família nesse período? As perguntas que são feitas quando você vai ou volta da escola são as mesmas? O envolvimento é o mesmo? Então, é um conjunto de coisas que vai afetando esse processo, entende? Entendi. E aí, até mesmo os colegas, creio que tem ali uma parte também que impacta. Mas você entende que seja uma parcela de impacto, de influência mais positiva, mais negativa, até mesmo também no sentido de motivar o aluno. Ou você acha que é mais uma questão pessoal mesmo, e, de repente mais dos profissionais com que ele está se envolvendo do que o grupo de amigos, os colegas de classe? Tá. Vamos puxar aqui fazer um resumo aqui. Quando você está naquele primeiro momento, que é o primeiro amor, vou chamar de primeiro amor, aí você vai para a escola, tem a tia, né? Os professores são as tias. Então, você está com fome de saber. A criança, ela fica feliz quando ela aprende algo. Ela aprende todos os dias. E o processo educacional, ele é um processo longo, né? Desconsiderando a educação infantil, tu vai passar ali pelo menos 12 anos, desconsiderando a educação infantil. Então, é um processo longo, onde ele tem que continuar tendo descobertas. Mas, se você não criar mecanismos para que essas descobertas aconteçam, para que o ensino, a aprendizagem seja significativa, criar novas formas de ensino, entender o que está acontecendo à sua volta, continuar envolvendo as famílias no processo educacional e as famílias entenderem que elas têm um papel fundamental no processo, porque o aluno vai crescendo e aí a família vai se distanciando da escola. E existe a frase mais famosa que o pessoal fala em escola é parceria escola-família. Mas se a família não está junto dentro da escola, como é que faz? Como é que vai ser essa parceria? É mais difícil. Se você não tem conexão, se você não tem convivência, os conflitos são mais difíceis de serem resolvidos. Porque vão ter conflitos, né? É uma relação longa. Vão ter conflitos, vão ter descobertas, vão ter novos segmentos, novas realidades. Então, tudo isso, né? Cada um com o seu temperinho ali, com sua
cada um com a sua importância, acaba afetando positivamente ou negativamente o processo, né? Alunos que às vezes têm baixo nível ali de nota, como é que é tratado esse aluno? Como é que você envolve os demais alunos nesse processo? Né? Os alunos que estão elevando, que estão com um grau de conhecimento bacana, eles são envolvidos para ajudar os colegas, para criar um espírito ali colaborativo, para envolver toda a turma e usar aquilo ali como realmente uma prática social também, de ajuda, de coletivo, de equipe, de trabalho. Então, são muitos os aspectos que têm que ser trabalhados e que, às vezes, esse profissional ou a escola não está envolvendo da melhor forma. Eu foquei até em dois pontos que você falou que me soaram, trouxeram algumas reflexões. Porque por exemplo, o meu colégio, ele tinha questão de turnos mais, bem mais capacitados. O pessoal que tinha uma melhor nota, tinha uma turma que era exclusiva desse pessoal. E aí, realmente, eu nunca vi um problema com relação a isso, mas você trouxe uma questão que ela é bastante relevante no sentido disso, de ser colaborativo, né? Confesso que eu nunca tinha refletido ao pensar sobre isso. E também o envolvimento dos pais. Eu acho que, talvez, quando isso é nítido, há esse afastamento, né, dos pais ao longo dos anos escolares. Acho que rola muito no início pelo cuidado, para ainda ser uma criança, e talvez mais pelo cuidado em si do que pelo acompanhamento da educação. Esse cenário, você entende que o colégio, que a escola, que o âmbito escolar, ele há uma necessidade da escola trazer esses pais, ou você entende que a motivação deve vir dos pais? Então, essa tua colocação foi perfeita, tá? Cada escola, ela tem a sua metodologia, o seu processo, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala de trabalho colaborativo, de um aluno estar ajudando o outro, não necessariamente o aluno precisa estar num ambiente totalmente competitivo. Até porque uma das maneiras mais fáceis de você aprender é ensinando. Então, quando um aluno ele assume ali a ação de ajudar um colega, de contribuir com um colega, na verdade, quem mais está crescendo é ele próprio nesse processo. Então, é a forma de entender essa questão desse estudo colaborativo, de achar que ajudando um colega você vai estar se diminuindo e vice-versa. Agora, na questão da família presente, né? Eu que trabalho com isso diariamente, nesse fim de semana mesmo a gente participou de um encontro com famílias, novas famílias, né, que estão procurando a gente para matricular e tudo mais. E aí é uma oportunidade que a gente tem de ouvir as famílias, né? E essas famílias trazem dores. E a maioria dos pais citam exatamente essa distância que ocorre quando o aluno vai crescendo, vai indo para turmas maiores, que a direção da escola, professores, ficam cada vez mais distantes das famílias. E aí as famílias, elas não sabem como proceder. Porque, por exemplo, imagina só, você está com um filho na educação infantil, então ela vai ali até 5 anos. Eu sou pai. Aí vamos imaginar que eu seja um pai de primeira viagem. Então eu estou ali trabalhando com essa criança até 5 anos, estou aprendendo a ser pai e entendendo as necessidades de uma criança de 5 anos. Quando essa criança vai para o ensino fundamental, ela vai para os anos iniciais. Aí ela vai do 1º ao 5º ano. Novamente, esse pai ele vai aprender quais são as necessidades desse momento. Depois ele vai para o 6º ano ao 9º, são novas necessidades. Quando ele vai para o ensino médio, são outras necessidades. E por aí vai, é um processo que não para. E se a escola não assumir esse papel até de uma orientação parental, que é uma orientação para essas famílias, o que vai acontecer?
a família vai ter um entendimento escolar, da fase escolar, só da época que ela estudou. Ela fala assim, eu estudei nessa época, na minha época era assim, assim, assado, era isso que acontecia, era esse tipo de brincadeira, mas não é. A velocidade do mundo é muito rápida, é muito dinâmica. Então, se a escola não assumir esse papel de trazer as famílias para perto, até para mostrar as realidades do mundo que vivemos, os perigos são outros. Antigamente a gente tinha os nossos filhos em casa e achavam que eles estavam super seguros. É assim, dependendo do ambiente que você esteja em casa, você não está seguro, né? Muito pelo contrário. Então, essa é uma necessidade real que as escolas precisam refletir e trazer as famílias para perto. Claro que a gente sabe que hoje as famílias têm uma rotina também de trabalho muito grande e tal, mas não são reuniões, não é trazer a família para ficar o dia inteiro na escola, não. Às vezes são palestras, workshops, um feedback necessário, que pode ser às vezes um momento até remoto ou dependendo da situação, um momento presencial, mas é muito importante essa relação, a convivência, para quê? Para a própria criança. A maioria dos alunos que eu tive e tenho, que chegam mais longe, são os alunos que a escola conhece a família muito bem. Sim, eu considero bastante importante isso. Eu confesso que o acompanhamento também da minha família na época de escola foi bastante significativo, apesar de eu enxergar que, na verdade, a escola fazia. A escola não, né? Mas que isso deveria ser um movimento que ele deve vir dos pais. Mas entendo hoje que realmente deve vir, principalmente pelos argumentos que você utilizou, é uma questão mútua. E eu acho que realmente hoje a gente também tem essas possibilidades. Não necessariamente. Eu lembro muito que as reuniões de pais e professores, mas eu acho que nunca participei de uma, mas já tive relatos dos meus pais falando que era uma falando do seu filho, outra coisa, mas eu acho que trazer justamente outras formas de você ter essa aproximação sejam bastante importantes. É Acho que, exatamente isso. Quando se você vai para uma reunião onde você vai apenas ter ali um boletim de desempenho do seu filho e saber se ele fez ou não bagunça e tudo mais, vamos botar assim bem claramente, esse pai na reunião seguinte, ele fala assim, pô, vou lá fazer o quê? Só para pegar a nota e ver isso ou não? Aí ele vai deixando passar. Então a escola ela tem que trazer para esses momentos que a família esteja presente, realmente essas necessidades que eu falei, sabe? As dores que realmente o pai vai falar assim, caramba, que legal que a escola está assumindo esse papel, que legal que a escola me deu esse momento para eu poder trocar aqui e me conectar com outras famílias e entender que esse processo, poxa, junto eu vou conseguir resolver. Eu não sabia disso. Caramba, eu não sabia que no YouTube, por exemplo, tem possibilidade do meu filho ter uma aula ali que vai ajudar a resolver um problema. São vários pontos, isso aqui é só um exemplo, né? Os tipos de bullying, coisas que às vezes o filho está às vezes no quarto o tempo inteiro ali, o pai está achando que está estudando, estou feliz, meu filho está lá no quarto, está estudando. E na verdade ele está envolvido com outras coisas na internet. Então esses disparos, trazer esses conhecimentos para as famílias, vai tornando a escola um ambiente realmente de colaboração. E o pai quer participar daquilo ali. Ele vai estar mais presente, ele vai supervisionar mais, ele realmente vai ser um parceiro da escola e a escola da família. Quando um pai chega lá nas nossas escolas, eu falo para os nossos diretores lá, eu falo, gente, quando a família chegar, você tem que abrir um sorriso daqui a aqui e agradecer, porque esse pai está vindo, ele está trazendo uma contribuição para nós. E, infelizmente, hoje o cenário que a gente vê é diferente, sabe? Muitas escolas querem, na verdade, os pais afastados. E aí, pensa só, qual é o maior bem que um pai tem, um pai e uma mãe? São os seus filhos, é o maior bem. Então, se você for tratar de algo que é realmente importante para o bem do filho, como é que o pai não vai participar? É claro que vai. exatamente.
e até mesmo para realmente atualizar também, de repente, os pais, porque é isso, no momento que ela estava no âmbito escolar, são anos e anos, e gerações, e como você também mencionou, hoje as mudanças elas ocorrem cada vez mais rápido, as gerações, né, tá- as mudanças no mundo estão voando, mas passando. E aí, o que aconteceu em 10 anos, pode ser ou não a distância aí de anos assim, que o pai tenha finalizado sua, seu ensino, já não é mais a mesma realidade, e é isso. Eu acho que tem que ser realmente algo colaborativo e realmente que haja esse entendimento do que também o filho ele está vivenciando. Eu, eu, eu acabei que vivenciei bastante coisa no colégio, que hoje eu trago até hoje para a minha vida em si. E eu entendo que, ainda que meus pais fossem presentes, eu acho que faltou ali determinadas vivências para eles, no sentido de entender mesmo, para que talvez determinadas questões eu tivesse um maior entendimento e que naquele momento eles já não conseguiam ali me acompanhar no meu raciocínio, não no meu raciocínio, mas nas minhas reflexões. Que é isso, eu acho que o colégio é um dos momentos da vida da pessoa que ela está mais em descoberta. Eu acho que ter ali um acompanhamento, principalmente dos pais que são umas pessoas que, na maioria das vezes, não sempre, mas são aquelas pessoas que você mais confia, o que mais você entende que possa contar, é algo que faz bastante diferença. Assim como também entendo que professores, eu tive ótimos professores, assim, foram pessoas que, um ou outro, né, que eu confesso que eu não gostei muito, mas eu tive, fui honrado de ter ótimos, assim, que não acabam até mesmo no ponto onde eu vinha buscar minha formação. Eu sou formado em licenciatura, mas para geografia. Tive ótimos professores de geografia que acabaram também me conduzindo aí para esse caminho. E queria até mesmo também entender de você no sentido do que você entende também da relevância do professor em si, do profissional com não só com o aluno, no sentido do aluno indivíduo, mas também com o coletivo, com a classe. O que realmente aquele professor, ele pode, ele sendo inovador, ele trazendo ali essa motivação, ele consegue chegar ao aluno e, de repente, até de que forma. É isso, eu acho que hoje também, isso eu já vi um pouco na minha formação de na minha formação acadêmica em si, na época de estágio, ver uma geração que estava muito mais digital, mas aí os professores onde eu estagiei, eles não tinham muito bem uma habilidade com aqueles meios e aí tornava-se entediante para os alunos. E também até de que forma as pessoas têm uma responsabilidade ou não com relação a isso, o que você considera que, com relação a isso, como é que eles podem ou não estar ali motivando, desmotivando o aluno. Não, perfeito. Então, o professor, eu não digo nem o professor motivado, eu digo o professor apaixonado. O professor apaixonado, ele entra em uma sala de aula, ele transforma água em vinho, sabe? Ele é aquele cara que ele vai conseguir, às vezes aquele aluno que num conselho de classe os demais professores questionam, falam que ele é bagunceiro e tudo mais, mas quando o professor é apaixonado, ele entra ali naquela sala, ele vai conseguir tocar cada um e com a sua luz ali, ele ilumina a classe inteira. E aí esses alunos, eles querem estar perto desse professor, eles querem ter relacionamento com esse professor, eles querem mostrar que estão envolvidos com a aula. Mas por quê? Por que que o professor consegue ter essa conexão? Porque, na verdade, o professor enxergou esses alunos. Ele enxergou as dores, ele enxergou as necessidades, ele está preparado para aquele momento. E aí bate no que você falou também da inovação. Porque, por exemplo, a minha geração não é a mesma da que está hoje. Eu não nasci, quando eu nasci não existia celular.
Então, hoje, as gerações elas já nascem imersas na tecnologia. Então, o modo de aprender, a forma cognitiva já é diferente. Mas se não tiver o entendimento das famílias em relação a isso, elas vão querer aquele mesmo método, né? Não quer dizer que ele tem que ser 100% esquecido, mas são as formas de aprendizagem significativa e de momentos em momentos que o professor pode usar para alavancar uma aula, para trazer um estímulo para a aula, que se você ficar aqui, por exemplo, se a gente ficar aqui 2 horas conversando, ninguém aguenta. A nossa mente já não está mais preparada para isso, como era antigamente. Então, hoje, as coisas têm que ser muito dinâmicas. Eu tenho que falar um pouco, você fala um pouco, troca, tal. Senão, tem que ser um bate-bola, senão fica um tédio ali. Imagina um aluno que fica 5 horas ali dentro da escola de manhã, se for aquela mesma batida, sem ele pôr a mão na massa, sem ele pegar a caneta para desenvolver, sem ele ter uma troca com os colegas, sem ele ter uma atividade em grupo, sem ele ter um momento onde ele vai ter protagonismo, aí não vai dar, né? Hoje, na verdade, o professor ele é mais um orientador do que propriamente o detentor de total, né? Se eu fizer uma pergunta, eu vou aqui no celular rapidamente e busco aqui na inteligência artificial a pergunta, a resposta, o que eu quiser, de quantas formas eu quiser. Mas e a orientação? E como você faz para chegar lá, para ter aquele raciocínio, para desenvolver uma habilidade, para tratar uma competência? Isso é só no dia a dia, é só na interação, é só tendo a orientação. E aí, para isso, você precisa do professor motivado, do professor apaixonado. Mas para esse professor estar nesse estágio, aí o que a escola tem que fazer? Estimular esse professor. Estimular como? Financeiramente? Não, não é só financeiramente. É a questão da formação continuada que a gente chama. O que é essa formação continuada? É o estudo contínuo. É esse professor continuar com a motivação para aprender. Que a motivação para aprender não é só do estudante, não é só do aluno, é do professor, é da equipe pedagógica, é da família. Quando a gente chama para uma reunião e ali vai ter um tema importante a discutir, no momento do seu filho. Então, toda essa formação continuada é que vai ajudar o professor a entender cada momento e saber como aplicar. E aí sim tornar sua aula sensacional e ser marcante para o aluno, como você teve inúmeros professores, eu também tive. Eu também decidi a área de educação por causa de excelentes professores que eu tive, né? E aí é com essas formações que a gente vai descobrindo práticas para motivar aí os alunos e envolvê-los cada vez mais nos processos. E é isso, sempre ao enxergar esses professores, eu acho que eu também via como referência daquilo de, pô, quero ser igual a essa pessoa, eu quero poder também ter essa oportunidade de motivar outras, de levar ideias, trazer conhecimento. Acho que isso é uma das práticas mais gostosas. Eu não tive tanta oportunidade, apesar de ser formado, não tive tanta oportunidade na área acadêmica, de ensino na prática mesmo, mas as poucas aulas que eu dei de ver o mesmo brilho nos olhos dos alunos ao aprenderem, se interessarem, é algo assim que realmente não tem dinheiro que compre, mas como você falou também, não é realmente também sobre o dinheiro, a motivação também do professor também tem disso, mas também toda uma estrutura escolar tem que ter para poder manter aquele profissional motivado. Eu acho que isso também em qualquer área, né? A gente tem que ter pelo menos as ferramentas básicas para a gente conseguir se motivar a desenvolver um bom trabalho. E aí, também falando de ferramenta, com relação às redes sociais. Hoje, creio que seja um desafio, mas ao mesmo tempo também possa ser um campo de oportunidades para os profissionais. Como você encara essa, esse assunto? É, isso, as redes sociais também é algo novo, né? Algo, vamos botar aí, contemporâneo. Então, assim, é uma dificuldade das famílias em entender como a criança, como o jovem lida com as redes sociais, né? Existem parâmetros que não são respeitados, né? Idades, por exemplo, para entrar em WhatsApp, Instagram, tudo tem
tem normas ali, mas acaba que não se tem conhecimento, né? Eles vão entrando. E a rede social ela acaba tendo um ponto que é assim, ao mesmo tempo que para um jovem, né, para uma jovem, a rede social ela pode ser um elemento ali, talvez, de distração, de comparação, muitas vezes, né? Então, distração, comparação. Só que, ao mesmo tempo que ela pode ser algo de comparação, distração, ela pode ser também um elemento de inspiração e também de conexão. Então, se você tiver a orientação correta, entender quais são os canais, ter ali, na verdade, uma educação digital, vamos chamar assim, você vai poder extrair e alcançar coisas extraordinárias que antigamente não era possível. O conhecimento era muito mais caro antigamente, muito mais caro. Hoje o conhecimento é muito mais barato, porque com um simples celular você pode alcançar aí muito longe. Então, qual é o nosso papel? É ali a criança, quando está na formação, nós íamos orientando, nós íamos tratando dessa educação digital, e orientando também as famílias nesse processo para ter essa ajuda, e aí desenvolvendo e orientando os caminhos para os alunos, principalmente, por exemplo, os jovens, né? Se a gente tem uma atividade do ensino médio, por exemplo, tem uma atividade, e nessa atividade eu crio um roteiro para esse jovem, para esse aluno, onde ele vai pesquisar, onde ele vai se aprofundar dentro das redes, dentro do YouTube, com grupos de trabalho, com liderança, com estudo de pesquisa. Eu tenho certeza que eles vão apresentar trabalhos maravilhosos e vão ter uma aprendizagem absurda, né? Então, ou seja, comparando com o passado, aqui já tem um exemplo claro de uma aprendizagem significativa e utilizando os mecanismos atuais que existem. Eu lembro que na minha época ainda estava chegando o Google, me facilitou, mas aí ao longo dos anos era cada vez mais, acho que tornou-se cada vez mais a necessidade de ter trabalhos mais complexos. E o que, acho que, justamente como você falou, acho que o aprendizado, não sei se mais ou menos dessas novas gerações que realmente se empenham em estar utilizando essas ferramentas de uma maneira mais adequada, talvez tenha um pouco mais de complexidade do que, por exemplo, até do meu tempo, que eu jogava no Google, aí achava o Wikipedia, e aí pesquisava por ali, entregava um texto, meio que copia e cola. Hoje em dia, até mesmo para os professores, você consegue identificar quando é o chat GPT também que faz isso. Eu acho que utilizada também de uma maneira correta, digamos assim, torna-se esse aprendizado mais interessante e mais produtivo também. Existe, aí eu confesso que eu mesmo já não faço muito parte da área, mas existem hoje ferramentas que, para além do chat GPT, que também auxiliam professores, profissionais, e também a gente levantar essa bola pode ser que seja uma boa dica também para os professores que nos acompanham. Então, faz a pergunta de novo, por favor. Existem Sobre ferramentas. ferramentas digitais que possam estar auxiliando também no processo de ensino, para além do chat GPT. Tá. É, deixa eu trazer até um ponto aqui, acho que é importante para o momento aqui, que é assim, as tecnologias, elas são velozes, né? Velozes e furiosas. Então, muitas vezes, é uma corrida onde tem a empresa A, tem a empresa B, tem a empresa C. Então, é uma corrida. O chat GPT, na verdade, ele estava em uma corrida e eles quiseram ser os pioneiros, vamos dizer assim, não só o chat GPT, como várias outras ferramentas. E o que acontece? Ela chegou sem ter, na verdade, vamos chamar assim, uma validação. Então, você imagina bem, se eu pego simplesmente um problema escolar, uma atividade escolar,
uma equação matemática, por exemplo, vou falar da minha área que é de matemática. Eu pego uma equação e eu boto essa equação no chat GPT e pergunto e peço para ela resolver, ela vai resolver. Esse é o objetivo da inteligência artificial? Esse é o real objetivo do processo de aprendizagem? Então, lá fora, infelizmente, as coisas acontecem primeiro que aqui. Então, lá fora já tem pesquisas mostrando que um grupo de alunos que usou exclusivamente o chat GPT para responder às suas atividades escolares, vamos chamar o dever de casa, e os alunos que fizeram ali do jeito tradicional. Depois, esses alunos foram avaliados. Quais os alunos que tiveram as melhores notas? Foram os alunos que tiveram ali do jeito tradicional, tentando resolver, tal. Não foi aquele aluno que resolveu tudo ali pelo chat GPT de maneira muito veloz, fez o livro inteiro. Então, assim, se usar a inteligência artificial de uma maneira indevida, na verdade você não evolui, como com os outros processos que a gente vinha tratando, né? Que a gente pode chamar o PowerPoint, slide, fala assim, tá. Os alunos estão evoluindo. Eles estão conseguindo aprender mais numa velocidade mais rápida. A inteligência artificial, se usada indevidamente, isso não está acontecendo. Então, tem que ter ali uma educação para o uso dessa inteligência. E aí já existem, né, ferramentas e a própria inteligência, o próprio chat GPT está se desenvolvendo nisso, com as novas versões, né? Hoje eu nem sei qual é a versão que está no chat, eu não sei se é 4 ou 5. Ou seja, eles vão se desenvolvendo e vão corrigindo isso. Então, por exemplo, eu participei de uma palestra há pouco tempo, e aí quando você joga a equação do primeiro grau, a equação lá matemática dentro da inteligência, ela não vai te responder. Ela não vai te dar o passo a passo da resolução. Ela vai querer, na verdade, entender em qual momento você está. Você está preparado para resolver aquela equação? Aí ele vai te perguntar, você tem conhecimentos disso, disso e disso? Aí se você responder não, ele vai te orientar ali uma aula, vai te orientar um conteúdo, vai até te explicar para você pegar aquele assunto e aí poder dar prosseguimento. Depois, conforme você for desenvolvendo a equação, ele vai desenvolvendo junto com você para que você chegue na resposta. Não a inteligência já chegar e sair construindo as coisas como estão. Então, no processo educacional, essa inteligência ela tem que ter esse filtro, porque senão a gente não vai estar construindo no momento onde o cérebro mais precisa se desenvolver, você está apequenando ele. Então, nosso cérebro ele não começa desse tamanho, ele vai se desenvolvendo. Então, se a gente começar a usar a inteligência artificial nos momentos indevidos, isso vai ser um grande problema no futuro. Muito legal, eu realmente não tinha conhecimento mas já está implementado ou está para ser implementado essa questão? Tem várias ferramentas, uma delas é o Khan Academy, e depois eu posso até mandar para você outras ferramentas, tá? Inclusive são gratuitas na área de ensino. É para o próprio professor também, isso facilita também para o professor. Se o professor quiser, por exemplo, estruturar, eu tenho um aluno com a dificuldade A, tenho um aluno com a dificuldade B, como é que eu posso montar, estruturar aqui atividades para que eu consiga atingir o êxito com o aluno A, com o aluno B, com o aluno C, ele vai lá, já monta para você, mas dentro do passo a passo, entendendo qual é o conceito. Para quê? Para que você evolua com a inteligência. Ela vai resolver o seu problema, mas você que tem que chegar no desenho, né? O objetivo principal dele é esse. Vamos chamar isso de uma questão ética, né? Ética. Então, existe ali um compromisso com isso. Bastante legal mesmo, porque é isso. Às vezes você otimiza também o lado do professor, do profissional, saber utilizar, né, a ferramenta. Importante também ter aí, que eu vejo muito isso também, a gente acabar pulando, e aí é isso. Os atalhos nem sempre são o melhor caminho para chegar aí no. É isso, é exatamente isso. Por exemplo, as plataformas de hoje, as
escolas, a maioria delas, trabalha com sistemas de ensino, né? Antigamente, na nossa época, era livro, né? Livro didático. Hoje são sistemas de ensino, ou seja, são plataformas de ensino, não é só uma apostila. Existe uma plataforma onde ali dentro você tem avaliações, avaliações que são desenvolvidas de acordo com o que o aluno responde, aquela avaliação vai sendo construída para que o aluno possa ir se desenvolvendo. Ele vai acertando, ele vai subindo de nível, vai trazendo coisas mais difíceis de acordo com o nível que ele está trazendo. Então, assim, essas plataformas, esses sistemas, que eles têm grana, né, têm mercado, então eles estão acompanhando muito de perto também essa questão das inteligências, tá? E estão trazendo para dentro dele isso. Então, por exemplo, o grande tempo, né, que o professor, imagina, um professor que trabalha com vários alunos, isso consome muito tempo dele para corrigir uma prova, para fazer várias provas. Então, hoje, com a inteligência, você oferecendo dados, ela vai conseguir acelerar esse processo. Para quê? Para que você possa ter mais tempo para cuidar, para desenvolver os alunos no que é realmente importante, que é a questão da habilidade e a questão comportamental, que são as coisas que vão ser os diferenciais no futuro. No futuro, o diferencial não vai ser conhecimento, porque conhecimento todo mundo vai ter. Né? Antigamente era conhecimento. O futuro não é mais conhecimento o diferencial. O diferencial vai ser as habilidades, o comportamento e como você utiliza o seu conhecimento. Exatamente. Assim, acabou que foi uma aula, na verdade. Obrigado aí, professor André. Mas, até para a gente conseguir aqui, finalizar aqui, professor, ter uma conclusão, hoje o cenário que você projeta com relação a como a gente vai estar conseguindo motivar os alunos e fazer com que eles continuem motivados nesse processo de aprendizagem. Então, aí eu volto para aquele ponto que a gente trouxe, né? O desafio vai ser o quê? Independente do momento, independente da geração, uma criança, quando ela nasce, ela tem fome de saber. Sempre vai acontecer. Ela tem fome de saber. Ela precisa se desenvolver. Esse processo, nós é que não estávamos sabendo lidar com o processo. Então, se nós cuidarmos das etapas escolares, nos momentos corretos, estando capacitado e envolvendo as famílias, os professores, toda a equipe pedagógica da escola, esse aluno ele vai estar num ambiente onde ele vai ter um ambiente de aprendizagem, onde ele vai ter um ambiente onde ele tenha vontade e alegria em crescer. Ele vai estar motivado. Por quê? Porque a motivação ela não é o ponto de partida. A motivação está no meio do caminho. Na verdade, você tem que ter aí no início o quê? Qual é o impulso? Você tem que ter uma rotina, você tem que ter um planejamento. E aí, com essa rotina, com esse planejamento, o dia a dia, aí isso vai criando um mecanismo e aí, em alguns momentos, você precisa o quê? Da motivação. E aí você tem uma equipe para ir desenvolvendo. Alguns têm a motivação, que é o quê? Minha motivação acho que a maioria das famílias, né, no Brasil é o quê? O estudo é o que vai transformar a minha vida. É o que vai transformar a vida da minha família. Então você vai ter uma motivação. Mas isso não é o início. Se você não criar aquilo que eu falei, da rotina, toda a estrutura por trás, isso vai minando. A motivação, ela não chega lá. Vou dar um exemplo aqui. Estou na fase da corrida, então eu pego às vezes vários insights com a corrida. Quando você vai correr sozinho, é uma corrida chata. Vai de madrugada para a rua para você ver como é que é a corrida. São grupos. Aí tem grupos lá, o pessoal com a sua camisa correndo, vibrando. Grupos heterogêneos, atletas, às vezes, numa mesma equipe com a pessoa que está começando, e aí um ajudando o outro, já dando ali o gás, já dando a motivação. Seja, faça chuva, faça sol.
Ou seja, você vai criando o quê? Você vai criando uma rotina nessa pessoa. E aí, quando que vem a questão da desmotivação? É quando você foge desse planejamento, você foge dessa rotina. Por exemplo, tirei férias. Tirei férias, vou ficar um tempo sem correr, vou estar mais longe lá do grupo e tal, tal, tal. Aquele período que você tirou de férias, para você retomar, você vai precisar de um ingrediente aí. De qual? Da motivação. E se você demole, quanto mais tempo passar, mais difícil é para você voltar. Então, a escola, o processo de aprendizagem é a mesma coisa. Você tem que estar ali com a rotina em dia, com o planejamento em dia, envolto de pessoas que tenham ali a atmosfera de aprendizagem, num ambiente favorável, onde as relações sejam saudáveis. Então, quando você estiver, às vezes, meio desmotivado, um outro elemento do grupo vai conectar com você e vai te impulsionar de novo para cima. E aí isso vai chegar até o final do seu ciclo e vai romper o seu ciclo. Porque a aprendizagem, como eu falei, ela não é só na fase escolar, ela é em todas as fases da vida. Maravilha. Gostei muito da analogia com as corridas, que também Já faço vi que tu parte. corre então, hein? Sim, sim. É isso aí. Perfeito, professor. Agradeço aí mais uma vez, em nome da Assis, e agradeço também a parceria com o Colégio 01. E aí lembrar também a quem nos assiste que essa live ela vai ficar salva aqui no nosso perfil da Assis. Quem quiser voltar para acompanhar as falas do professor, todo o conhecimento aí levantado, pode tanto acompanhar aqui no Instagram, mas também vai estar no nosso canal no YouTube. E aí, novamente, agradecer. Agora, um agradecimento pessoal, professor. Acho que trouxe um enriquecimento não só para quem nos assistiu, mas também para mim. Houve algumas reflexões, a qual certamente eu vou estar trazendo para a minha vida em si. E só gostaria mesmo de agradecer tanto aí pelas palavras também quanto pela disponibilidade. Não, Felipe, eu que agradeço, tá? Como eu falei, quem trabalha com educação, na verdade, a gente tem uma missão. Então, sempre que abrem espaços, na verdade, são oportunidades que a gente está tendo. Então, hoje eu tenho certeza que foi mais uma oportunidade. Então, eu agradeço a Assis, agradeço a você, tá, por estar conduzindo, por ter trocado aí comigo nesses dias. Contem comigo para qualquer outra situação, outro momento. E representando aqui também em nome do 01, do ZH+, das nossas escolas também, o espaço está aberto para vocês também e qualquer um aí da live também vão ser abraçados nas nossas escolas. Maravilha. Obrigado a quem nos assistiu. Lembrando novamente, essa live vai ficar salva. Quem quiser acompanhar novamente, só buscar aqui ao final. Obrigado, professor. Até uma próxima. Valeu, meu querido. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.